Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Leitura do Livro do Céu, volume 13, trecho 26. 21 de outubro de 1921. Tudo que Jesus fez e sofreu está em contínuo ato de dar-se ao homem. Estava pensando na paixão do meu doce Jesus. Então, ele ao ouvir-me disse: Minha filha, cada vez que a alma pensa em minha paixão, recordo que sofri ou me compadece. Nela renova-se a aplicação de minhas penas. Surge meu sangue para inundá-la, e minhas chagas se põem em caminho para curá-la se estar ferida, ou para embelezá-la se estar sã, e todos os meus méritos para a enriquecer. O negócio que faz é surpreendente. É como se pusesse no banco tudo o que fiz e sofri, e dele obtenho o dobro, porque tudo o que fiz e sofri está em contínuo ato de dar-se ao homem. Assim como o sol está em contínuo ato de dar luz e calor à terra, meu agir não está sujeito a esgotar-se, somente com que a alma o queira. E por quantas vezes o queira, recebe o fruto de minha vida. Assim que se recorda 20, 100, 1000 vezes de minha paixão, tantas vezes demais desfrutará os efeitos dela. Mas que poucos são os que dela fazem tesouro. Com todo o bem de minha paixão, se veem almas fracas, cegas, surdas, mudas, coxos, cadáveres vivos que dão repugnância. Porque minha paixão foi posta no esquecimento. Minhas penas, minhas chagas, meu sangue são força que tira as fraquezas, luz que dá vista aos cegos, língua que desata as línguas e abre o ouvido. É meio que endireita os coxos, vida que ressuscita os cadáveres. Todos os remédios necessários à humanidade estão em minha vida e em minha paixão. Mas a criatura despreza a medicina e não põe atenção aos remédios. Por isso se vê que com toda a minha redenção, o homem perece em seu estado como afetado por uma doença incurável. Mas o que mais me dói é ver pessoas religiosas que se cansam para fazer aquisição de doutrinas, de especulações, de histórias, mas de minha paixão, nada. Assim que minha paixão, muitas vezes, está banida das igrejas, da boca dos sacerdotes. Assim, seu falar é sem luz, e as pessoas ficam mais em jejum do que antes. Depois disto, me encontrei de frente a um sol, cujos raios choveram todos sobre mim, me penetravam dentro. Me senti investida de modo que me sentia em poder do sol. Sua luz vibrante não me impedia olhá-lo, e cada vez que o via, sentia uma alegria e uma felicidade maior. Então, de dentro daquele sol, saiu meu doce Jesus e me disse: Amada filha de meu querer, como o sol te inunda meu querer, tu não és outra coisa que a presa, o entretenimento contente de meu querer. E conforme te submerges nele, assim meu querer, como raios solares, derrama em ti os perfumes de minha santidade, de minha potência, sabedoria, bondade e etc. E como o meu querer é eterno, quanto mais tentas estar nele e fazer dele mais que vida própria, vens absorver em ti a minha imutabilidade e impassibilidade. A eternidade, como um círculo, gira em torno de você, para fazer com que você tome parte em tudo que nada te escape. E isto para fazer com que minha vontade em você fique honrada e plenamente glorificada. A primeira filha de meu querer, quero que nada lhe falte, que não lhe falte nenhum distintivo que me pertence e que faça distinguir-se por todo o céu,
como o primeiro começo da santidade de viver em meu querer. Por isso fique atenta de meu querer, não saia jamais, a fim de que receba todos os perfumes de minha divindade, e fazendo sair tudo seu, confirme tudo que é meu, e minha vontade fique como centro de vida em você. Trecho 27, 23 de outubro de 1921. As verdades acerca do divino querer são canais que se abrem desde o mar da divina vontade para proveito de todas as criaturas. Sentia-me toda imersa no meu querer, no querer divino. E meu amável Jesus, ao ver-me, disse: Filha de meu querer, olha em seu interior como corre pacífico o mar imenso de minha vontade. Mas não creia que este mar corre em você há pouco tempo, só porque agora me ouve falar frequentemente de minha vontade. Senão desde muito, muito, sendo meu costume primeiro fazer e depois falar. É verdade que seu princípio foi o mar de minha paixão, porque não há santidade que não passe pelo porto de minha humanidade. Há santos que ficam no porto de minha humanidade, outros passam além. Mas depois enxertado imediatamente o mar da minha vontade, e quando te vi disposta e me cedeste o teu querer, o meu tomou vida em ti, e este mar corria e crescia sempre. Cada ato teu demais feito no meu querer era um crescimento maior. Eu pouco te falei disto, mas os nossos amores estavam unidos e compreendiam-se sem se falar. E além disso, só de nos vermos nos entendíamos. Eu me fazia feliz em você, sentia as delícias do céu, em nada diferente das que me dão os santos. Que enquanto eu os parabenizo a eles, eles me parabenizam a mim. Porque estando imersos em meu querer, não podem fazer menos que me dar alegrias e delícias. Mas minha felicidade não estava completa. Queria que também meus outros filhos participassem de um bem tão grande. Por isso comecei a te falar de meu querer no modo de surpreender-te. E por quantas verdades, por quantos efeitos e valores te dizia, tantos canais abria desde o mar da minha vontade em favor deles, a fim de que estes canais dessem água abundante a toda a terra. Meu agir é comunicativo e sempre está em ação, sem jamais deter-se. Mas estes canais das criaturas muitas vezes são sujos. Em outros lançam pedras, e a água não corre. Corre com dificuldade. Não é que o mar não queira dar a água, nem porque, não estando limpa, possa penetrar em todas as partes, mas que é a parte das criaturas que se põe a tão grande bem. Por isso, se lerem estas verdades e não estiverem dispostos, não entenderão nada. Ficarão confundidos e deslumbrados pela luz de minhas verdades. Para os dispostos será luz que iluminará, e água que, tirando-lhes a sede, não quererão separar-se jamais destes canais pelo grande bem que sentem e pela nova vida que corre neles. Por isso também tu deverias estar contente em abrir estes canais em favor de teus irmãos, não descuidando nada de minhas verdades, nem a menor, porque por mais pequena que seja, pode servir a um irmão teu para tomar água. Por isso esteja atento em abrir estes canais e em contentar o teu Jesus que tanto fez por ti. Trecho 28, 27 de outubro de 1921. A divina vontade deve ser como alma ao corpo. Estava dizendo a meu sempre amável Jesus: há muito tempo que não me pões dentro de ti. Eu ali me sentia mais segura, participava mais de tua divindade. E era como se a terra não me pertencesse, e o céu fosse minha morada. Quantas lágrimas não derramava quando teu querer me punha fora de ti. Só sentir o ar da terra era insuportável para mim.
mas seu querer vencia, e eu, inclinando a testa, me resignava. Agora sinto-te sempre dentro de mim, e quando deliro por te ver, só comover-te meu interior, ou bem tirando um braço, me alcanças e me dás a vida. Diz-me, qual é a causa? E Jesus, minha filha, é justo. Depois de te ter levado dentro de mim toda a minha vida, é teu dever que me leves dentro de ti toda a tua vida. E se te colocava dentro de mim, era para perfumar a tua alma e estender em ti um novo céu para tornar digna a habitação da minha pessoa. É verdade que se sentia mais segura e as alegrias choviam sobre você, mas a terra não é lugar de delícias, senão que a dor é sua herança e a cruz é o pão dos fortes. Muito mais que devendo estabelecer em ti o centro de meu querer, era necessário que vivesse em ti e que te servisse como alma ao corpo. Minha vontade jamais podia descer em uma alma em modo singular e fora do ordinário, se não tivesse suas prerrogativas distintas. Como com minha amada mamãe, não podia descer eu, Verbo eterno, se ela não tivesse tido suas prerrogativas distintas e o sopro divino não tivesse soprado nela como a nova criação, para torná-la admirável a todos e superior a todas as coisas criadas. Assim em ti, primeiro minha humanidade quis fazer estável morada em ti, para te preparar, e depois esta estar te dando a vida de minha vontade como alma ao corpo. Tu deves saber que minha vontade deve ser como alma ao corpo. Olha, também em nós acontece isto. Entre as três divinas pessoas, nosso amor é grande, infinito, eterno. Mas se não tivéssemos uma vontade que anima e dá vida a este amor, nosso amor estaria sem vida, sem obras. Nossa sabedoria chega ao incrível. Nosso poder pode pulverizar tudo em um minuto, e em outro minuto pode refazer tudo. Mas se não tivéssemos uma vontade que quisesse manifestar a maestria de nossa sabedoria, como a manifestou na criação, na qual tudo ordenou e harmonizou juntamente, e com seu poder lhe deu o seu lugar de tal modo que não se pode afastar nem um pouquinho. Tanto a minha sabedoria como o meu poder teriam estado sem fazer nada, e assim de todos os nossos outros atributos. Agora, assim eu quero que minha vontade seja como alma ao corpo. O corpo sem a alma está sem vida, apesar de que contém todos os sentidos, mas não vê, nem fala, nem sente, nem obra. É quase uma coisa inutilizável e talvez ainda insuportável, mas se está animado, quantas coisas ele não pode fazer? E ó, quantos se tornam inúteis e insuportáveis, porque não são animados por minha vontade. Parecem como instalações elétricas sem luz, como máquinas sem movimento, cobertas de ferrugem de pó e quase impotentes ao movimento. Ah, como dão piedade. Então, cada coisa que não está animada por minha vontade é uma vida de santidade que vem a faltar. Por isso quero ser em ti como alma ao corpo, e minha vontade fará novas surpresas de criações, da nova vida a meu amor, novas obras e maestria de minha sabedoria, e dá novo movimento ao meu poder. Por isso seja atenta e deixe-me fazer, a fim de que, de que cumpra meu grande desígnio, que a criatura seja animada por minha vontade. Trecho 29. 29 de outubro de 1921. As penas que Jesus sofreu nas 3 horas de prisão. Esta noite a passei em vigília, e minha mente frequentemente voava a meu Jesus atado na prisão. Queria me abraçar
Queria me abraçar aqueles joelhos que tremiam pela cruel e dolorosa posição em que os inimigos o tinham atado. Queria limpá-lo daqueles escarros que o tinham sujado. Mas enquanto isso pensava, meu Jesus, minha vida, se deixou ver como entre densas trevas, nas quais apenas se descobria sua adorável pessoa. E soluçando me disse: Filha, os inimigos me deixaram sozinho na prisão, amarrado horrivelmente e na escuridão. Assim em torno de mim tudo era densas trevas. Oh, como me afligia esta escuridão! Tinha as vestes banhadas pelas sujas águas da torrente Cedron. Sentia a peste da prisão e dos escarros com que estava coberto. Tinha os cabelos em desordem, sem uma mão piedosa que os tirasse dos olhos e da boca. As mãos atadas pelas correntes, e a escuridão não me permitia ver meu estado. Ai de mim, demasiado doloroso e humilhante. Oh, quantas coisas dizia este meu estado tão doloroso nesta prisão. Na prisão estive 3 horas. Com isto, quis reabilitar as 3 idades do mundo: a da lei natural, a da lei escrita e a da lei da graça. Queria libertá-los a todos, reunindo-os a todos juntos e dando-lhes a liberdade de filhos meus. Com 3 horas, quis também reabilitar as 3 idades do homem, a infância, a juventude e a velhice. Quis reabilitá-lo quando peca por paixão, por vontade e por obstinação. Oh, como a escuridão que via em torno de mim me fazia sentir as densas trevas que produz a culpa do homem. Oh, como chorava e lhe dizia: Ó homem, são tuas culpas as que me lançaram nestas densas trevas, as quais sofro para dar à luz. São tuas infâmias que assim me contaminaram, as quais a escuridão não me permite sequer ver. Olha para mim, sou a imagem de tuas culpas. Se quiser conhecê-las, pode usá-las em mim. Também deves saber que na última hora que estive na prisão, despontou a alvorada, e pelas fissuras entrou algum brilho de luz. Oh, como respirou meu coração ao poder me ver! Meu estado tão doloroso, mas isto significava quando o homem cansado da noite da culpa, a graça como alvorada se põe em torno dele, mandando-lhe resplendores de luz para chamá-lo. Por isso meu coração deu um suspiro de alívio, e nesta alvorada te vi, minha amada prisioneira, a quem meu amor devia estar nesse estado, e que não me terias deixado sozinho na escuridão da prisão, mas esperando a alva aos meus pés, e seguindo os meus suspiros, chorarias comigo na noite do homem. Isto aliviou-me e ofereci a minha prisão para te dar a graça de me seguir. Mas outro significado continha esta prisão e esta escuridão, e era minha longa permanência na prisão nos tabernáculos. A solidão na qual sou deixado, na qual muitas vezes não tenho a quem dizer uma palavra ou dar-lhe um olhar de amor. Outras vezes sinto na Santa Hóstia a impressão dos toques indignos, a peste de mãos purulentas e enlameadas, e não há que me toque com as mãos puras e me perfume com seu amor. E quantas vezes a ingratidão humana me deixa na obscuridade, sem a mísera luz de uma lâmpada. Então minha prisão continua e continuará. E como ambos somos prisioneiros, tu prisioneiro em teu leito só por amor a mim, e eu prisioneiro por ti, atemos com as correntes que me têm atado, a todas as criaturas com meu amor. Assim nos faremos companhia reciprocamente, e me ajudará a estender as correntes para atar todos os corações a meu amor. Então eu estava pensando para mim, que poucas coisas se sabem de Jesus, enquanto ele fez tanto
Por que falaram tão pouco de tudo que meu Jesus fez e sofreu? E voltando de novo, acrescentou: Minha filha, todos são avarentos comigo, mesmo os bons. Quanta avareza tem comigo, quantas restrições, quantas coisas não manifestam do que lhes digo e compreendem de mim. E tu, quantas vezes não és avarenta comigo? Quantas vezes não escreve o que te digo ou não o manifesta? É um ato de avareza que faz comigo, porque cada conhecimento demais que se tem de mim é uma glória e um amor demais que recebo das criaturas. Por isso, seja atenta e seja mais liberal comigo, e eu serei mais liberal contigo. Trecho 30, 4 de novembro de 1921. A santidade na criatura deve ser entre ela e Jesus. Ele dando sua vida e como fiel companheiro comunicando a sua santidade, e ela como fiel e inseparável companheira recebendo-a. Sentia-me toda infundida com meu doce Jesus, e ao vir me lancei em seus braços, abandonando-me toda nele, como a meu centro. Senti uma força irresistível de estar em seus braços, e meu doce Jesus me disse: Minha filha, é a criatura que busca o seio de seu Criador e repousar em seus braços. É teu dever vir aos braços do teu Criador e repousar naquele seio de onde saíste. Porque tu deves saber que entre a criatura e o Criador correm muitos fios elétricos de comunicação e de união, que a tornam quase inseparável de mim, desde que não tenha se subtraído de meu querer, porque subtrair-se não é outra coisa que romper os fios de comunicação, despedaçar a união, a vida do Criador, mais que eletricidade corre na criatura, e ela corre em mim. Minha vida está aspergida na criatura. Ao criá-la, encandeei em minha sabedoria a sua inteligência, a fim de que não fosse outra coisa que o reflexo da minha. E se o homem chega a tanto com sua ciência, que dá o inacreditável, é o reflexo da minha que se reflete na sua. Se seu olho é animado por uma luz, não é outra coisa que o reflexo de minha luz eterna, que se reflete em seu olho. Entre as divinas pessoas, não temos necessidade de falarmos para entendermos. Na criação quis usar a palavra e disse fiat, e as coisas foram feitas. A este fiat atava e dava o poder para que as criaturas tivessem a palavra para entender-se. Assim também as vozes humanas estão ligadas como fios elétricos à minha primeira palavra, da qual todas as demais descendem. E enquanto criei o homem, o animei com o meu fôlego, infundindo-lhe a vida. Mas nesta vida que lhe infundi, coloquei toda a minha vida segundo a capacidade humana podia conter. Mas tudo, pois, não houve coisa minha de que o fizesse partícipe. Olha, também na sua respiração é o reflexo da minha respiração, com a qual dou vida contínua, e a sua reflete-se na minha, e sinto-o continuamente em mim. Vê então quantas relações há entre a criatura e eu, por isso a amo muito, porque a vejo como meu parto, exclusivamente meu. E depois, como enobreci a vontade do homem, acorrentei-a com a minha, dando-lhe todas as minhas prerrogativas. Libertei-a com a minha. E se ao corpo tinha dado duas pequenas luzes limitadas, circunscritas, que partiam da minha luz eterna, a vontade humana a fiz toda a olho. Então, quantos atos a vontade humana faz, tantos olhos pode dizer que possui. Ela olha para a direita, ela olha para a esquerda, para frente e para trás. E se a vida humana não está animada por esta vontade, não fará nada de bem. Eu, ao criá-la, lhe disse: Você será minha irmã na terra. Meu querer do céu animará o seu. Estaremos em contínuo reflexos. E o que eu farei é por natureza e o que eu farei por natureza, e você por graça de meus contínuos reflexos.
Seguirei como sombra, não te deixarei jamais. Ao criar a criatura, minha única finalidade foi que ela fizesse em todo o meu querer. Com isto, queria dar à existência novos partos de mim mesmo. Queria fazer dela um prodígio portentoso, digno de mim e tudo semelhante a mim. Mas ai de mim, a primeira a se opor a mim devia ser a vontade humana. Olhe um pouco, todas as coisas se fazem entre dois. Você tem um olho, mas se não tivesse uma luz exterior que te iluminasse, nada poderia ver. Você tem mãos, mas se não tivesse as coisas necessárias para formar os trabalhos, nada faria. E assim de todo o resto. Agora, assim quer a santidade na criatura. Entre ela e eu, entre dois. Eu por um lado e ela por outro. Eu a dar minha vida e como fiel companheiro a comunicar-lhe a minha santidade. E ela como fiel e inseparável companheira a recebê-la. Assim, ela seria o olho que vê, e eu o sol que lhe dou a luz. Ela a boca e eu a palavra. Ela as mãos e eu lhe forneço o trabalho para operar. Ela o pé e eu o passo. Ela o coração e eu o batimento. Mas sabe quem forma esta santidade? Minha vontade. É a única que mantém em ordem a finalidade da criação. A santidade em meu querer é a que mantém o perfeito equilíbrio entre criaturas e Criador, porque são as verdadeiras imagens saídas de mim. Trecho 31, 8 de novembro de 1921. Viver no divino querer significa multiplicar a vida de Jesus, com todo o bem que contém. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fez ver, tomando uma luz que estava em meu interior e a levava. Eu gritei: Jesus, o que estás a fazer? Queres deixar-me às escuras? E ele com toda doçura me disse: Minha filha, não temas. Levo tua pequena luz e te deixo a minha. Esta pequena luz não é outra coisa que tua vontade, que tendo posto-se de frente à minha, recebeu o reflexo da minha vontade. Por isso se fez luz. Eu a levo para fazê-la girar. A levarei ao céu como a coisa mais rara e mais bela. Qual é a vontade humana que recebeu o reflexo da vontade de seu Criador? A farei girar entre as divinas pessoas, a fim de que receba as homenagens, as adorações de seus reflexos, só dignos delas, e depois a mostrarei a todos os santos, a fim de que também eles recebam a glória dos reflexos da vontade divina na vontade humana. E depois a farei correr por toda parte, a fim de que todos tomem parte em tão grande bem. Em seguida acrescentei: Meu amor, perdoa-me. Acreditava que me querias deixar às escuras, por isso disse que fazes. Mas quanto à minha vontade, leva e faz o que quiseres. Agora, enquanto Jesus levava esta pequena luz em suas mãos, não sei dizer o que acontecia. Faltam-me as palavras para expressar-me. Só recordo que a pequena luz a punha de frente à sua pessoa, e a pequena luz recebia todos os seus reflexos, de modo que formava outro Jesus. E cada vez que minha vontade repetia os atos, tantos Jesuses se multiplicavam. E meu Jesus disse: Vês o que significa viver no meu querer? É multiplicar minha vida, por quantas vezes se quer. É repetir todo o bem que minha vida contém. Depois disto, estava dizendo a meu Jesus: Minha vida, entro no teu querer para poder estender-me a todos e a tudo, desde o primeiro ao último pensamento, da primeira à última palavra, da primeira à última ação e passo que se fizeram, se fazem e se farão. Quero selar tudo com teu querer, a fim de que recebas de todo a glória de tua santidade, de teu amor, de tua potência, e tudo que é humano fique coberto, escondido, marcado por teu querer.
a fim de que nada fique de humano no que tu não recebas glória divina. Enquanto isto e outras coisas fazia, meu doce Jesus veio todo jubiloso, acompanhado de inumeráveis bem-aventurados. E ele me disse: toda a criação me diz glória minha, glória minha. E todos os santos responderam: eis, ó Senhor, que por tudo te damos glória divina. Ouvia-se um eco por toda parte que dizia: de tudo te damos amor e glória divina. E Jesus acrescentou: bendita sois vós, e todas as gerações vos chamarão bem-aventurada. Meu braço fará obras de poder em ti. Serás o reflexo divino que, enchendo toda a terra, me farás resgatar. De todas as gerações, a glória que elas me negam. Eu fiquei confusa e aniquilada ao ouvir isto e não queria escrever. E ele me acariciou e me disse: não, não, você o fará, eu quero. O que eu disse servirá para a honra de minha vontade. Eu mesmo quis prestar a homenagem justa que convém. A santidade é meu querer. Antes, não disse nada em comparação ao que poderia dizer. Trecho 32. 12 de novembro de 1921. A santidade no divino querer não tem limites. É a santidade que mais se aproxima ao Criador. Terá o primado sobre todas as demais santidades e será sua vida. Eu escrevo apenas por obediência. Caso contrário, não teria sido boa para colocar uma única palavra. Apenas o medo de poder entristecer o meu doce Jesus se não fizesse me dar alento e força. Agora, continua falando de seu santíssimo querer. E ao vir-me disse: minha filha, a santidade em meu querer ainda não é conhecida. É por isso que se admiram, porque quando uma coisa é conhecida, os espantos cessam. Todas as santidades simbolizam alguma coisa das que estão espalhadas na criação. Estão as santidades que simbolizam os montes, outras as árvores, outras as plantas, a pequena flor, as estrelas e tantas outras semelhanças. Todas estas santidades têm seu bem limitado e individual, têm seu princípio e seu fim. Não podem abraçar tudo e fazer bem a todos, como não pode fazer uma árvore e uma flor. Agora a santidade em meu querer simbolizará o sol. O sol estende e estará sempre. E se bem teve um princípio em iluminar o mundo, sendo ele luz que teve origem de minha luz eterna, pode-se dizer que não tem princípio. O sol faz bem a todos, estende-se a todos com sua luz. Não faz particularidade com nenhum. Com sua majestade e com seu domínio, impera sobre tudo e dá vida a tudo. Ainda a menor flor, mais silencioso, sem fazer ruído e quase inobservado. Oh, se uma planta fizesse uma pequena coisa, uma sombra do que faz o sol, como dar calor a outra planta, gritariam todos dizendo que é um milagre. Todos o quereriam ver, falariam dela com espanto. Ao contrário do sol que dá vida e calor a tudo e que é milagre contínuo, ninguém fala dele, nenhum espanto. E isto acontece porque o homem tem sempre os olhos no baixo e as coisas terrenas, jamais no alto e as coisas celestiais. Agora, a santidade em meu querer, simbolizando o sol, sairá do centro de minha santidade. Será um raio pálido por minha santidade, que não tem princípio. Assim que estas almas existiam em minha santidade, existem e existirão. Estavam junto comigo no bem que fazia. Jamais saíam do raio no qual as tinha feito sair a luz.
não afastando-se jamais de meu querer. Eu me entretinha com elas e me entretenho ainda agora. Minha união com elas é permanente. Vejo-as sobrevoar sobre tudo. Os apoios humanos para elas não existem, igual que o sol não se apoia em nenhum ponto. Vive no alto como isolado, mas com sua luz tudo encerra em si. Assim estas almas vivem no alto como o sol, mas sua luz desce até o mais baixo, se estende a todos. Eu me sentiria como se as decepcionasse se não as fizesse participar e não as fizesse fazer o que eu faço. Assim não há bem que delas não desça. Nesta santidade eu vejo minhas sombras, minhas imagens sobrevoar sobre toda a terra, no ar, no céu. E por isso amo e amarei o homem, amarei o mundo, porque espero que minha santidade tenha seu eco sobre a terra, que meus raios saiam uma luz e me deem glória completa, devolvendo-me o amor, a honra que os outros não me deram. Mas assim como o sol, serão as mais ignoradas, sem nenhum estrondo. Mas se quiserem olhar, será tanto meu zelo que correrão o risco de ficarem cegas e serão obrigados a baixar o olhar para recuperar a vista. Vês como é bela a santidade no meu querer? É a santidade que mais se aproxima do teu Criador. Por isso terá o primado sobre todas as outras santidades. Encerrará em si todas as outras santidades juntas e será a vida de todas as outras santidades. Que graça para você conhecê-lo, ser o primeiro como um raio solar e sair do centro de minha santidade sem nunca se separar. Graça maior não poderia te fazer, milagre mais portentoso não poderia obrar em ti. Se atenta, filha minha, raio meu, porque cada vez que entras em meu querer e obras, acontece como o sol quando toca os cristais. Tantos sóis nele se formam. Assim tantas vezes repetes minha vida, a multiplicas, das nova vida ao meu amor. Depois disto, estava pensando entre mim. Nesta santa vontade não se vêem milagres, coisas portentosas das quais as criaturas são tão ávidas, iriam por meio mundo com tal de ter algum, senão que tudo passa entre a alma e Deus. E se as criaturas recebem o bem, não sabe de onde veio o bem. Verdadeiramente são como o sol, que enquanto dá vida e calor a tudo, ninguém o aponta. Agora, enquanto eu pensava assim, meu Jesus retornando adicionou, mas com aspecto imponente. Que milagres, que milagres! Não é talvez o maior milagre fazer a minha vontade? Minha vontade é eterna e é milagre eterno que jamais termina. É milagre de cada instante que a vontade humana tenha conexão contínua com a vontade divina. O ressuscitar mortos, dar vista aos cegos e tudo isso não são coisas eternas. Estão sujeitas a perecer. Por isso se podem chamar sombras de milagres, milagres fugazes comparado ao milagre grande e permanente de viver em minha vontade. Você não presta atenção a esses milagres. Eu sei quando convém e quando são necessários. Trecho 33, 16 de novembro de 1921. O pecado é cadeia que ata o homem, e Jesus quis ser atado para romper suas cadeias. Esta manhã, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo atado, atadas as mãos, os pés, a cintura. Do pescoço lhe descia uma dupla corrente de ferro, mas estava atado tão fortemente que tirava o movimento à sua divina pessoa. Que posição dura era esta, de fazer chorar até as pedras. E meu sumo bem Jesus me disse: minha filha, no curso de minha paixão, todas as outras penas faziam competição entre elas.
mas uma cedia o lugar da outra, e se mantinham vigilantes para me fazer sofrer o pior, para dar-se a vanglória de que uma tinha sido mais dura que as demais. Mas as cordas não me tiraram jamais. Desde que me prenderam até o Monte Calvário, estive sempre atado. Aliás, acrescentavam sempre mais cordas e cadeias, por temor de que pudesse fugir. E para fazer mais zombaria e escárnio de mim, quantas dores, confusões, humilhações e quedas me causaram estas correntes. Mas deve saber que nestas cadeias havia um grande mistério e uma grande expiação. O homem, ao começar a cair no pecado, fica atado com as mesmas cadeias de seu pecado. Se é grave, são cadeias de ferro. Se venial, são cordas. Então, se quer caminhar no bem, sente as travas das cadeias e fica impedido em seu caminho. O estorvo que sente o esgota, o debilita e o leva a novas quedas. Se obra, sente o impedimento nas mãos e quase fica como se não tivesse mãos para fazer o bem. As paixões, vendo-o tão atado, fazem festa e dizem: é nossa vitória. E de rei que é o homem, o tornam escravo de paixões brutais. Como é abominável o homem no estado de culpa. E eu, para romper suas correntes, quis ser atado, e não quis estar em nenhum momento sem cadeias, para ter sempre prontas as minhas para romper as suas. E quando os golpes, os empurrões me faziam cair, eu estendia-lhe as mãos para derramá-los e torná-lo livre de novo. Mas enquanto dizia isto, eu via quase todas as pessoas amarradas por correntes, que davam piedade, e rogava a Jesus que tocasse com suas correntes as cadeias delas, a fim de que pelo toque das suas ficassem quebradas as das criaturas. Trecho 34. 19 de novembro de 1921. Os dois apoios. Para conhecer as verdades é necessário que haja a vontade e o desejo de conhecê-las. As verdades devem ser simples. Estava fazendo companhia a meu Jesus, agonizante no horto do Getsêmani, e por quanto me era possível, compadecia-o, estreitava-o forte ao meu coração, tratando de secá-lo o suor mortal. E meu sofredor Jesus, com voz apagada e agonizante, me disse: minha filha, dura e penosa foi minha agonia no horto, talvez mais penosa que a da cruz. Porque se esta foi o cumprimento e o triunfo sobre todos, aqui no horto foi o princípio, e os males se sentem mais ao princípio do que quando estão por terminar. Nesta agonia, a pena mais dilacerante foi quando todos os pecados me foram trazidos um a um. A minha humanidade compreendeu toda a enormidade deles, e cada delito levava o selo de morte a um Deus. E estava armado com espada para me matar. Diante da divindade, a culpa me aparecia tão horrenda e mais horrível que a própria morte. Só ao compreender o que significa pecado, eu me sentia morrer e morri em realidade. Gritei ao Pai e foi inexorável. Não houve um só que ao menos me desse uma ajuda para não me fazer morrer. Gritei a todas as criaturas que tivessem piedade de mim, mas em vão. Assim que minha humanidade definhava e estava por receber o último golpe da morte. Mas sabes quem impediu a execução e sustentou a minha humanidade para não morrer? Primeiro foi minha inseparável mamãe. Ela, ao ouvir-me pedir ajuda, voou ao meu lado e me sustentou. E eu apoiei meu braço direito nela. Olhei-a quase agonizante e encontrei nela a imensidão de minha vontade íntegra, sem ter havido nunca ruptura alguma,
entre minha vontade e a sua. Minha vontade é vida, e como a vontade do Pai era inamovível, e a morte de mim e a morte me vinha das criaturas, outra criatura que encerrava a vida de minha vontade me dava a vida. E eis que a minha mãe, que no portento da minha vontade me concebeu e me fez nascer no tempo, e agora me dar pela segunda vez a vida para fazer-me cumprir a obra da redenção. Depois olhei para a esquerda e encontrei a pequena filha de meu querer. Te encontrei como primeira, com o séquito das outras filhas de minha vontade. E assim como a minha mamãe, a quis comigo, como o primeiro elo da misericórdia, com a qual devíamos abrir as portas a todas as criaturas. Por isso quis apoiar nela à direita. Eu te quis como o primeiro elo da justiça, para impedir que se descarregasse sobre todas as criaturas como merecem. Por isso quis apoiar à esquerda, a fim de que as segurasse junto comigo. Então, com estes dois apoios, eu me senti dar novamente a vida, e como se nada tivesse sofrido, com passo firme fui ao encontro de meus inimigos. E em todas as penas que sofri em minha paixão, muitas delas capazes de me dar a morte, esses dois apoios não me deixavam jamais. E quando me viam a ponto de morrer, com minha vontade que continha, me sustentavam e me davam como tantos goles de vida. Ó, os prodígios de meu querer, quem pode jamais numerá-los e calcular seu valor? Por isso amo tanto a quem vive de meu querer. Reconheço nela meu retrato, meus nobres traços. Sinto nela meu mesmo alento, minha voz. E se não a amasse, me defraudaria a mim mesmo. Seria como o pai sem geração, sem o nobre cortejo de sua corte e sem a coroa de seus filhos. E se eu não tivesse a geração, a corte, a coroa, como poderia chamar-me rei? Então meu reino é formado por aqueles que vivem na minha vontade. E deste reino eu escolho a mãe, a rainha, os filhos, os ministros, o exército, o povo. Eu sou tudo para eles e eles são tudo para mim. Depois estava a pensar no que Jesus me dizia e dizia entre mim: como se faz para pôr em prática isto? E Jesus, regressando, acrescentou: minha filha, as verdades para as conhecer é necessário que haja vontade e o desejo de as conhecer. Suponha uma estadia com as persianas fechadas. Porquanto o sol haja fora, a permanência está sempre em escuridão. Agora, ao abrir as persianas, significa querer a luz. Mas isto não basta se não se aproveita a luz para reordenar a permanência. Sacudi-la, pôr-se a trabalhar, porque senão é como matar essa luz e fazer-se ingrato pela luz recebida. Assim não basta ter vontade de conhecer as verdades, se a luz da verdade que o ilumina não busca sacudir-se de suas fraquezas e reordenar-se segundo a luz da verdade que conhece. E junto com a luz da verdade, põe-se a trabalhar, fazendo dela substância própria, em modo de transparecer por sua boca, por suas mãos, por seu comportamento a luz da verdade que tem absorvido. Então seria como se matasse a verdade. E não pondo-a em prática, seria estar em plena desordem diante dessa luz. Pobre estadia, cheia de luz, mas toda desordenada, transtornada e em plena desordem. E uma pessoa dentro que não se preocupe em reordená-la, que compaixão não daria? Tal é quem conhece as verdades e não as põe em prática. Deve saber que em todas as verdades, como primeiro alimento, entra a simplicidade. E as verdades não, se as verdades não fossem simples, não seriam luz e não poderiam penetrar
nas mentes humanas, para iluminá-las. E onde não há luz, não se pode distinguir os objetos. A simplicidade não só é luz, mas é como o ar que se respira, que, embora não se veja dar a respiração a tudo, e se não fosse pelo ar, a terra e todos ficariam sem movimento. Assim que se as virtudes, as verdades, não levam a marca da simplicidade, serão sem luz e sem ar. Amém? Fiat.